Deus. Você orou e Deus mandou te entregar essa resposta. Você pediu a Deus um sinal e Deus mandou te dizer isso. Escuta esse aviso dos céus para o teu coração nesta hora. Glórias a Deus. Tu vai ter uma nova chance. E tu sabe do que Deus está falando. Tu disse assim nesse lugar: eu só queria ter a chance de recomeçar. Eu só queria ter a chance de tentar de novo. Eu só queria ter a oportunidade de viver tudo isso outra vez. E escute, mesmo diante de tudo que aconteceu, Deus te dará uma nova chance. Glórias a Deus. Você não pediu a Deus uma resposta. Você não pediu para Deus falar com você. Nesse exato momento eu me encontro aqui com a minha Bíblia aberta. E você sabe que quando a Bíblia está aberta, Deus ainda fala. Deus ainda se revela. E eu quero passar para você toda essa revelação que Deus mandou lhe entregar. Você pediu a resposta. Então escuta esse aviso dos céus que o Senhor manda te entregar nesta hora. A paz do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas no dia de hoje sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a vida dos teus. Glórias a Deus. Bendita será a tua vida, bendita será a tua família, bendita será as obras das tuas mãos. Os irmãos estão nos ouvindo bem, nos vendo bem. Eu vou pedir para você, antes de eu te entregar essa forte revelação, para você estar curtindo esta live. Amém? Para que essa palavra chegue a mais pessoas. E vou pedir para você estar colocando o seu primeiro nome aí abaixo nos comentários. E a causa que você está precisando muito de oração. Glórias a Deus. Tem algo aí que você está colocando em oração. Tem algo aí que você está pedindo a Deus para fazer. Amém? Então eu vou passar para você, glórias a Deus, uma resposta de Deus. Vou orar pela tua vida. Amém? Prepare um copo d'água aí do outro lado. Após você beber desta água, você vai ver uma grande ação de Deus aí dentro deste lugar. Amém? Escute isso. Deus, ele bradou algo ao meu coração para que eu trouxesse para você aqui nesta hora. Porque Deus já sabia que ele traria você aqui neste momento. Deus já sabia que você iria ouvir essa palavra que vai ser entregue para você aqui agora. Meu Deus. E eu quero ser breve nisso que Deus mandou lhe entregar, porque é tão claro o que Deus mandou entregar para você, que eu sei que eu não vou precisar me estender muito em entregar isso aqui para você nesse momento. Isso é um recado de Deus claro. Isso é um recado de Deus totalmente aberto a você. Você vai ter clareza em entender, em interpretar o que Deus mandou lhe entregar aqui nesta hora. Quando Deus ele está falando conosco de forma clara, de forma objetiva, é muito fácil a interpretação. E eu sei que você vai entender o que Deus mandou lhe revelar neste exato momento. Amém? Glórias a Deus. Escute. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. A palavra do Senhor vai dizer assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus.
a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor e vos desviardes do caminho para seguirdes a outros deuses. Escute, você vai ver nessa palavra que a bênção e a maldição, ela é resultado de escolhas e posicionamentos. A bênção e a maldição é resultado de escolhas, é resultado de posicionamentos. Coisas que quando você está passando, vivenciando, para você é algo bom, para você é algo prazível. E depois, não é mais. Depois você vê que aquilo só lhe trouxe maldição. Depois você vê que aquilo só lhe trouxe problemas. E eu vejo que tem alguém aqui nesta hora que você tem pago um alto preço por causa de escolhas e por causa de posicionamentos. Mas escute, é com você mesmo que tem se sentido culpado por essa situação. Tem pessoas aqui que você sabe que tem coisas aí que não foi culpa sua, mas você quer se culpar. E tem pessoas aqui que se lembra de coisas que foram mal posicionadas por você e hoje você colheu preocupação. E hoje você colheu, dor. Eita, Deus de mistério. E hoje você se sente pagando o preço. Não é desse jeito, mas escute. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que da mesma forma que essa maldição, ela se impôs aí dentro desse lugar por escolhas e por posicionamentos, por escolha no dia de hoje, por posicionamento de hoje, ela fugirá de vós. Você está entendendo o que Deus quer te falar nesta hora? Deus está querendo dizer assim para você, glórias a Deus, que Ele está te libertando desta maldição. Ele está te libertando deste processo. Você está entendendo? Eu vivi em 2020 um processo de dívidas, onde eu estava me afundando financeiramente. E teve posicionamentos que eu e o meu esposo tivemos, para que a gente não visse algo piorar, a gente fez coisas que também piorou. E por posicionamentos, nós também passamos por muitas dores. E nós também enfrentamos maldições. Mas o mesmo Deus, eita, terra de mistério, que permitiu, foi o Deus que nos libertou. E escute, talvez tu está aqui hoje e Deus tem permitido que você tenha passado por tribulações nesse lugar. E talvez você, por más escolhas, por más posicionamentos, tenha sofrido no dia de hoje, diante de coisas que você olha para trás e você diz assim, se eu soubesse que hoje eu iria colher isso, eu não tinha feito. Se eu soubesse que hoje eu iria passar por isso, eu não tinha plantado. Se eu soubesse que isso iria me dar uma dor de cabeça, eu não tinha feito isso. Mas escute, o Deus a quem você serve, o Deus de livramento, Ele manda dizer para você, eita glória, no dia de hoje, que Ele está te libertando. É o fim desta maldição na tua história. É o fim deste processo na sua vida. Deus lhe dará uma nova chance. Escute, ainda existe uma nova chance determinada pelos céus. Você não pediu uma resposta a Deus, e você sabe o que Deus lhe fala nesta hora? Eu te darei uma nova chance de recomeçar. Tem alguém aqui que você disse, se eu soubesse, eu não tinha falado isso para a pessoa que eu amo. Teve coisas aí que você fez no intuito de melhorar e só piorou. Tem pessoas aqui dizendo, se eu soubesse, eu não teria tido aquele posicionamento. Posicionamentos que você não teve no intuito de prejudicar, mas pessoas entenderam errado. Tem pessoas aqui que têm dito aí, meu Deus, eu me arrependo amargamente disso e daquilo outro.
Só que o Deus de Israel, Ele é o Deus que salva você de processos. E escute, o cair é do homem. O cair pertence a nós. Mas o levantar, ele pertence ao Senhor. E escuta isso. Deus te trouxe aqui nesta hora para te dizer que hoje Ele está entrando com compaixão de ti. Tu está entendendo esse mistério? Eita glória, compaixão de Deus. Deus está entrando com compaixão de você. Escuta isso. Glórias a Deus. Deus está entrando com misericórdia. Você sabe que a própria palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Pois a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E a segunda chance, a segunda oportunidade que você está pedindo a Deus, Deus vai te fazer vivenciar nos próximos dias. Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele está trazendo para você uma nova oportunidade de vida. Uma nova oportunidade vem para o teu relacionamento. Uma nova oportunidade vem para as tuas finanças. Uma nova oportunidade de Deus vem sobre a tua saúde. Você, pois, viverá uma nova oportunidade de Deus. Glórias a Deus. Tem coisas aí nesse lugar que você quer se culpar. O inimigo queria que você ficasse pagando esse preço. E que você se olhasse e ficasse pensando, meu Deus, me arrependo desde aquele dia. Meu Deus, me arrependo desde aquela situação. Mas escute, o Senhor tem salvação para você. O Senhor tem vitória para você. Sabe, a dificuldade, ela só nos acompanha enquanto nós não nos voltamos para Deus. Você vai ver aqui dentro da palavra do Senhor em Deuteronômio, que o Senhor põe diante de nós a maldição e a bênção. E muitas das vezes nós vamos escolher maldição por falta de entendimento, por falta de maturidade espiritual. E o que são as maldições? São problemas que a gente vai enfrentar diante de coisas que muitas das vezes ou a gente vai plantar, ou pessoas vão plantar no nosso cenário. E a gente vai entrar no fluxo. Você está entendendo? Ninguém escolhe maldição por opção. Escolhe maldição por não ter o entendimento espiritual, por não ter a maturidade. E quem carrega a maldição são pessoas que vê tudo dar errado. Em um certo momento da minha vida, por 4 anos e meio, eu me lembro que eu estava enfrentando uma maldição financeira que estava se arrastando para a minha saúde, que estava se arrastando para outras áreas da minha vida, você entende? Até eu entender que aquilo era para ser repreendido. E tem alguém aqui hoje que você está sentindo falta da bênção de Deus. Quando nós estamos sentindo falta da bênção de Deus, é quando em tudo que nós fazemos a gente não vê a mão de Deus. Em tudo que nós fazemos a gente vê uma complicação. A palavra do Senhor vai dizer aqui em Salmos 40, verso 17, o salmista vai dizer assim: derrama sobre nós as tuas bênçãos, ó Senhor. Dá-nos sucesso em tudo o que fizermos. Sim, Senhor, dá-nos sucesso em tudo. Você está entendendo? O salmista vai pedir a Deus para ter sucesso em todas as áreas. O salmista vai pedir ao Senhor a bênção, porque o salmista entende que para ter sucesso em tudo, e quando falamos em tudo, não é só financeiramente, para ter sucesso nas nossas escolhas, para ter sucesso na nossa vida conjugal, na nossa vida familiar, na nossa vida sentimental, para ter sucesso também financeiro, para ter sucesso na nossa saúde, para ter sucesso em tudo que as nossas mãos colocar, aonde a gente colocar a mão, para ter sucesso aonde nós colocarmos os nossos pés, nós precisamos ter a bênção de Deus primeiro.
E o salmista vai pedir aqui no Salmos 40, verso 17, essa bênção. Glórias a Deus. Para que quando ele for fazer as escolhas dele, ele não venha a pagar um preço alto depois por fazer escolhas erradas. Quando a bênção do Senhor é derramada, até as suas escolhas, elas são prósperas. Até as suas escolhas, glórias a Deus, elas são escolhas aprazíveis para você. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, debaixo do Salmos 40, verso 17, glórias a Deus, eu quero entregar uma palavra liberada sobre a tua vida. Coloque a mão sobre a sua cabeça, no nome do Senhor Jesus. Porque eu quero profetizar, eu quero declarar, no nome do Senhor Jesus, que no dia de hoje, Deus te dará sucesso em tudo. Porque a bênção do Senhor, ela desce agora sobre a tua cabeça. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, cancelar, neutralizar, repreender toda maldição contrária. Eita Deus, meu Deus, toda investida maligna, tudo que veio para lhe parar, tudo que veio para lhe prejudicar, tudo que veio para lhe atingir, diante de todas as más escolhas, diante de todo o preço que você tem pago neste lugar, ou diante de escolhas que pessoas fizeram e você tem pago o preço por conta de escolhas alheias. No nome do Senhor Jesus, eu quero, no nome do Senhor Jesus, declarar que você está livre de todo mal. A bênção do Senhor desce sobre a tua cabeça nesta hora. Declare aí abaixo nos comentários. Eu recebo a bênção do Salmos 40, verso 17. Declare. Eu recebo a bênção do Salmos 40, verso 17. Declare aí. Glórias a Deus. Porque aonde existe um preço sendo pago, aonde existe um alto preço que você está pagando agora, seja por questões ao qual você sinta culpado, ou seja por questões ao qual pessoas fizeram e você tem se sentido culpado, Deus está repreendendo isso. E escute, fique pronto, porque vem para você uma chance de recomeço nisso que você tem se culpado. Vem uma chance de recomeço nisso que você não tem visto a bênção de Deus, nisso que você tem pago um alto preço, nisso que você tem passado por processo. Está vindo um recomeço. Você terá uma nova oportunidade. E dessa vez, Deus manda falar para o teu coração que Ele te honrará. Deus manda falar para o teu coração, glórias a Deus, que Ele, o Deus de Israel, te abençoará neste lugar. Você crê? Você recebe as bênçãos dos Salmos 40, verso 17. Aí, glórias a Deus. Se você recebe essa bênção, declare: eu recebo essa bênção. Eu recebo essa bênção. Escute, glórias a Deus. Se a bênção e a maldição é questão de escolhas, Deus te fará ter novas escolhas a partir de hoje. Se a bênção e a maldição é questão de escolha, Deus, glórias a Deus, te fará, eita glória, te guiará os teus passos, e você vai ver aonde você colocar a tua mão, aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai ver você ser abençoado. Você vai ver que a bênção do Senhor te seguirá. Não é você que vai correr atrás da bênção, não é você que vai pedir nada, não é você que vai correr atrás de nada. É Deus que fará a bênção chegar até você. É Deus que fará a bênção te alcançar neste lugar. Recebe bênção em todas as áreas da tua vida neste exato momento. E eu quero te revelar algo profundo aqui agora. Vou entrar dentro da palavra principal que o Senhor ministrou ao meu coração no dia de hoje. E eu quero passar para você detalhes do que você vai viver aí dentro deste lugar por esses dias. Amém? Eu quero lembrar aos irmãos que sentem de Deus de fazer propósito no Salmos 40, verso 17, para estar pedindo para Deus honrar o seu propósito. Irmãos, aqui neste ministério, nesta corrente de oração, o propósito eu não chamo você para fazer. Ele é um propósito com você e Deus. Por que eu não chamo você para fazer? Eu só lhe oriento em estar pedindo para Deus honrar o seu propósito. Porque eu acredito
que aquilo que você não sente de Deus não é de Deus, mas eu acredito que aquilo que você sente de Deus é de Deus. Então nós damos aqui total liberdade para que o Espírito Santo de Deus venha a tocar no seu coração sobre o que é para você fazer ou não. Então, se você sente esse desejo, você diz assim: não, esse Salmos tocou no meu coração de forma diferente. Quando a gente sente de Deus, a gente sente algo diferente. Se você diz assim: esses salmos ao qual o Senhor, glórias a Deus, vai derramar sobre mim a bênção dele e me dá sucesso em tudo, e me dá sucesso em todas as áreas da minha vida, esses salmos me tocou. Eu sinto de Deus, eu estou sentindo de fazer propósito nesses salmos. Então, se esses salmos te tocou, se você sente isso, coloque assim nos comentários: Deus honra o meu propósito. Amém? Se você diz: eu vou fazer um voto nesses salmos porque eu estou sentindo que esses salmos me tocou de forma diferente, então declare: Deus honra o meu voto. Se você diz assim: eu vou fazer apenas o uso da minha fé, então declare: Deus honra a minha fé. Glórias a Deus. Porque neste exato momento o Senhor é Deus para te honrar. Neste exato momento o Senhor é Deus para te dar sucesso nessa vida sentimental que está descontrolada, que está desajustada, que está desequilibrada. O Senhor é Deus para te dar sucesso nos teus negócios. O Senhor é Deus para te dar sucesso na sua vida profissional. O Senhor é Deus para dar sucesso para a sua empresa. O Senhor é Deus para dar sucesso, glórias a Deus, em uma nova porta que se abrirá diante de vós. Então, no nome do Senhor Jesus, creia que o Senhor, Ele te dá sucesso em tudo que as suas mãos tocarem e aonde os teus pés pisarem. Amém? Salmos 40, verso 17. Esse é o Salmos do propósito de hoje para quem sente de Deus de fazer um propósito com Deus. Amém? Glórias a Deus. Redobre a sua atenção aqui agora, no nome do Senhor Jesus. Você sabe que nessa live eu sempre vou te entregar uma revelação de Deus, sempre vou te entregar uma liberação profética, porque a própria palavra do Senhor diz que a palavra não pode voltar vazia, mas cumpre o propósito ao qual foi designada. E você sabe que eu sempre vou lhe entregar também uma palavra de Deus, que vai fazer você entender o que Deus fala com você nesta hora. E escute essa palavra de Deus aqui. Joel capítulo 2 traz um contexto bíblico muito conhecido, que até eu já trouxe para você aqui várias vezes nesse canal, mas eu não pude fugir dessa palavra no dia de hoje, porque tem a ver com o que vai acontecer com você. Tem a ver tanto com o que está acontecendo com você nesse momento, quanto com o que você vai viver de hoje em diante. Amém? Porque o Senhor é o Deus que revela o futuro, sim. E tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que dizem: é adivinhação. Existem pessoas para tudo. Mas eu acredito que uma Bíblia aberta, ela não se trata de adivinhação. Ela se trata da revelação e da resposta de Deus. Amém? Nós vemos hoje, até nas próprias igrejas, são os próprios cristãos que se levantam, amém? Para falar de outros cristãos e dizer: não creia, revelação é adivinhação. E não se trata disso. Se trata da palavra de Deus revelada diante de vós. Somente quem está precisando de uma palavra é quem vai entender o poder de uma palavra revelada e de uma resposta de Deus vindo de dentro da palavra do Senhor. Glórias a Deus. E o que eu vou lhe entregar aqui não vem de mim, mas o que eu vou lhe entregar aqui vem de dentro da palavra do Senhor. Então não é coincidência que você está ouvindo isso aqui nesta hora. Foi você que pediu uma resposta a Deus. E você vai ouvir o que Deus tem a lhe dizer sobre isto neste momento. Amém? Joel capítulo 2, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus,
porque ele é misericordioso, ele é compassivo, tardio em irar-se e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, que você coloque assim, essas duas qualidades de Deus aí abaixo nos comentários, coloque. Deus é misericordioso e compassivo. Coloque isso aí, por favor. Porque Deus tem um mistério com você nesta palavra. Deus é misericordioso e compassivo. Escute, essa palavra aqui, ela mostra algumas qualidades de Deus que você, quando está diante de maus escolhas, você quando está pagando preço alto por conta de processos que você está enfrentando, você precisa lembrar que é porque Deus é misericordioso, compassivo, grande em beneficência e se arrepende do mal. E por que se arrepende do mal? Eu vou lhe entregar aqui porque é que Deus se arrepende do mal. Eu vou lhe entregar aqui. A palavra do Senhor vai dizer nesse contexto que o povo de Deus, eles estavam pagando um alto preço porque eles tinham feito más escolhas. Eles tinham se voltado para outros deuses. E você vai ver aqui em Deuteronômio que Deus, ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. A bênção para quem segue os caminhos do Senhor, a maldição para quem faz maus escolhas, para quem se volta para outros deuses, para quem de repente pensa que algo é bom e de repente vai ser ruim. Você está entendendo? E a palavra do Senhor vai mostrar aqui em Joel 2 que o povo fez uma mal escolha. O povo escolheu uma maldição para si quando decidiu se voltar para outros deuses. E o povo estava pagando um preço. E nesse preço que o povo estava pagando, o povo estava sofrendo, sem conseguir colher, vendo que as suas plantações estavam passando por processos de pragas. A Bíblia vai mostrar que o próprio Deus permitiu que pragas de gafanhotos viessem e consumisse a plantação do povo de Deus. E o povo estava em fome, o povo estava em miséria, o povo estava passando por zombaria. O povo estava passando por opróbrio, que significa vergonha pública. E tudo isso por quê? Por causa de escolhas. Só que essa palavra, amados, ela vai mostrar para mim e para você que quando nós estamos pagando preço, tanto por escolhas ou por processos que nos sobrevêm, ainda existe, glórias a Deus, uma porta de escape. Você está entendendo que em tudo há uma porta de escape de Deus? Perceba que Deus tinha se revoltado com o povo. E o povo tinha atraído maldição para si, diante das más escolhas. Só que o mesmo Deus, glórias a Deus, que tinha se revoltado e se irado contra o povo e permitido que o povo pagasse aquele preço, o mesmo Deus fala na boca do profeta Joel aqui sobre as qualidades dele. Que ele era grande em beneficência e que ele ainda se arrependeria do mal. Ou seja, que existe reviravolta diante das escolhas que você faz. Existe reviravolta diante dos processos que você pode enfrentar. Porque o Senhor é compassivo. Porque o Senhor é misericordioso. E nós vamos ver ainda lá no livro de Salmos, mais uma vez, lembrando aqui para você, que é por causa da misericórdia do Senhor, que o que nos sobrevém não nos destrói. Você está entendendo? É por causa do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar aqui que diante desse cenário que o povo estava passando por tribulações, passando por seca, passando por fome, sem conseguir colher, diante de uma maldição em todos os âmbitos, em todas as áreas da vida deles, o que é que Deus ordena aqui através da boca do profeta Joel? Para que o povo se voltasse para Deus. Glórias a Deus. Para que o povo se arrependesse. Para que o povo se posicionasse. Então você sabe que são escolhas e posicionamentos errados que geram maldição. Mas ainda existem escolhas e posicionamentos corretos que geram bênção. E é sobre isso que Deus quer falar com você aqui hoje. Glórias a Deus. Deus manda falar para você que Ele está lhe dando uma segunda oportunidade. Através do seu posicionamento, de estar fazendo a escolha hoje, de mesmo estando em um processo de maldição, estar aqui hoje buscando pela bênção de Deus.
De mesmo estando em um processo de tribulação, você está aqui hoje buscando, eita, glória, meu Deus, e se posicionando em oração diante da bênção de Deus. Você está entendendo? E foi isso que o profeta Joel entregou para o povo: se arrependam, se dobrem para Deus, se converta ao Senhor de todo o vosso coração, com choro, com pranto, com oração, com jejum, com sacrifícios. Porque sacrifício também gera bênção. Glórias a Deus. E não sou eu nem é ninguém que vai dizer qual é o sacrifício que você deve fazer diante de Deus. Tem pessoas que fazem voto, tem pessoas que fazem propósito, tem pessoas que fazem jejum, tem pessoas que fazem campanhas de oração. Não importa qual seja o sacrifício, não sou eu que devo lhe dizer qual é o que você deve fazer. Você é quem sente de Deus qual é o sacrifício que você deve fazer diante de Deus. Mas esse sacrifício aqui, ao qual estava sendo orientado pelo profeta Joel, glórias a Deus, era um sacrifício que ia gerar bênção, e era um sacrifício que ia transformar aquela maldição das más escolhas que o povo tinha feito em bênção. Você está entendendo? Glórias a Deus. Glórias a Deus, porque sacrifício gera milagre. E o sacrifício ao qual eu me refiro aqui são sacrifícios ao qual você deve sentir de Deus. Tem pessoas que se sacrificam em abrir mão de escolhas, tem pessoas que se sacrificam em renunciar a algo, tem pessoas que se sacrificam em deixar para trás práticas erradas, práticas errôneas. Tem pessoas que decidem se sacrificar dizendo assim: não, eu sou uma pessoa que eu não gosto, não tenho muita paciência de ouvir a palavra de Deus, mas eu vou sacrificar o meu tempo para ouvir a palavra de Deus, porque tem pessoas que é um sacrifício mesmo. Vamos ser claros e objetivos aqui. Para muitos, adorar a Deus, a pessoa adora com prazer e alegria, que é o que nós deveremos fazer. Mas tem pessoas que é um sacrifício, porque não tem o hábito de se voltar para Deus. Então eu não sei qual é o sacrifício que você tem feito diante de Deus. Eu não sei qual é o sacrifício que você tem feito no altar de Deus. Se é um sacrifício de voto, de propósito, de jejum, de campanha de oração, de abrir mão de certas coisas, de decidir ser uma pessoa que anda em justiça, em obediência a Deus, eu não sei, não importa. Qual seja o sacrifício, entendeu? Tem pessoas em outras lives, não criticando, nada contra a live de ninguém, que diz: irmãos, venham, façam um propósito aqui, eu não lhes chamo para o sacrifício com Deus, porque quem deve tocar no seu coração sobre o sacrifício que você tem que fazer com o Senhor é o Senhor. Isso não cabe a mim. Nada contra quem faz isso, mas é a forma que nós sentimos de Deus de fazer aqui, é essa. Glórias a Deus. Eu não sei qual tem sido o teu sacrifício hoje, mas eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que o fato de você ter se voltado para Deus, que o fato de você ter pedido a Deus, que o fato de você ter, glórias a Deus, estado em obediência ao Senhor, vai fazer você recomeçar dentro de uma situação que veio para te preocupar. Haverá um recomeço lindo, haverá uma virada linda. E Deus manda falar para você que você pode descansar, porque Ele é o Deus que vai derramar a bênção dEle aí. Escute, aonde foi decretada uma maldição, aonde há um peso espiritual contrário trazendo impedimentos, o Deus de Israel, Ele vai trazer bênção sobre a tua história. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, glórias a Deus, ainda aqui em Joel, glórias a Deus, capítulo 2, versículo 17, parte B, vai dizer assim: para que o povo pedisse, assim, ó, Deus, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Você está entendendo? O profeta, ele faz com que o povo ali entenda que era o próprio povo que tinha que pedir a Deus por misericórdia. Para que o povo não fosse mais entregue à zombaria. Para que o povo não pagasse mais aquele alto preço. Para que as outras nações que conheciam o povo que servia um Deus vivo, depois não viesse dizer assim: onde está o Deus deles que não faz nada, vendo eles nesse opróbrio? Por quê? Porque o profeta entendia ali
que estava precisando de quê? O povo se voltar para Deus. O povo estava pagando aquele alto preço. Amados, muitas das vezes nós estamos pagando um alto preço, aonde é necessário a gente se voltar para Deus, porque é algo espiritual e a gente fica empurrando com a barriga. A gente fica levando o problema como se fosse um problema comum. Eu me lembro que um dia a depressão quis me acometer e eu fiquei empurrando com a barriga, querendo achar que aquilo era algo comum. Que como todo mundo, como qualquer pessoa pode ser acometido. E sim, para muitos é um problema comum que não deve ser ignorado e que deve procurar ajuda, porque é um problema que necessita sim de ajuda. E eu me lembro que eu fui procurar ajuda. Eu fui para médicos especialistas nisso. Eu procurei ajuda. Os médicos passaram medicações para mim. E eu cheguei em casa e quando nós fomos dormir, o meu esposo teve uma visão. O meu esposo teve uma visão sobre o quarto em que nós dormíamos. E naquela visão que o meu esposo teve, quando ele acordou de manhã, ele falou para mim que aquilo precisava ser neutralizado, ser cancelado, ser repreendido. E eu, por decisão, não estou dizendo que você deve fazer o mesmo, mas eu, por decisão, decidi não tomar os remédios que a médica tinha me passado, mas entrar em oração, porque aquilo que estava me acometendo era espiritual, eu já tinha empurrado demais com a barriga. Você está entendendo? Eu não estava melhorando. Até que depois a gente descobrir que a pessoa que tinha morado antes na mesma casa tinha entrado em um processo grande de depressão naquele mesmo quarto. E foram setas que estavam dentro do quarto que me acometeu. Você está entendendo? Naquele lugar, até a gente descobrir isso, a gente estava em constante oração, mas Deus fez vir tudo à tona. Você está entendendo? Deus usou as pessoas para vir até a gente, falar declarações que a gente veio entender o porquê que eu estava passando por aquilo. E você sabe que posicionamento gera bênção. Então, se um dia, por posicionamentos talvez errados, por falta de vigilância, porque talvez eu não estive orando tanto quanto deveria, eu fui acometido com aquela seta dentro daquele quarto, o mesmo Deus, Ele foi o Deus que me resgatou. Porque eu fui agora fazer aquilo que o profeta Joel estava orientando o povo aqui para fazer. Eu fui e me posicionei. E eu orei um dia. Das 7 da manhã até meio-dia. Me faltava palavras e eu só chorava. E eu dizia, Senhor, me cura. Senhor, me cura. Senhor, me cura. E quando eu me levantei naquele dia, os dias que vieram sobre a minha vida foram dias ao qual eu só fui melhorando, um dia atrás do outro, e eu fiquei totalmente curada. Glórias a Deus. Porque posicionamento transforma a maldição em bênção. E a maldição que veio para acometer a minha saúde, ela foi transformada em bênção por posicionamento. Você está entendendo esse mistério que o meu testemunho traz como exemplo aqui para você? Então aqui o profeta Joel vai dizer para o povo, glórias a Deus, para o povo pedir. Lembra, assim como eu pedi das 7 da manhã ao meio-dia de joelhos, me levantei com o joelho inchado, mas eu paguei aquele preço. Porque o preço que eu estava pagando com aquela enfermidade era muito maior do que aquele de ficar de joelho. Você está entendendo? Eita Deus. Então o profeta estava dizendo, pague preço. Pague preço para que a bênção do Senhor venha sobre vós. O profeta Joel vai dizer assim, as crianças que mamam façam jejum. Imagina, as crianças que mamam tinham que fazer jejum. Você está entendendo? Os noivos e as noivas saiam das suas recâmaras. Eita, terra de mistério. Os casais novos que tivessem se casado naquele tempo. Entrar em sacrifício. Deixar algo que era do costume da época de ser feito para eles, renunciar a certas coisas. Você está entendendo o mistério de Deus? Era um sacrifício que ia gerar a bênção. Glórias a Deus. E o profeta vai dizer aqui ainda em Joel capítulo 2, versículo 18.
Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. Ou seja, por causa que o povo estava se voltando para Deus diante da maldição que o povo estava enfrentando por conta de escolhas erradas, o Senhor iria se compadecer. Eita, glória. Sabe o que Deus manda falar para o teu coração? A minha bênção virá sobre vós, porque eu sou o Deus que me compadeci desse sofrimento aí. Glórias a Deus. Deus está entrando com compadecimento da tua vida. Deus está se compadecendo da tua família. Deus está se compadecendo. Glórias a Deus. Eita, Deus de mistério da tua... Eita, terra de mistério. Da tua escolha. Da tua boa escolha. Por conta disso, você está recebendo o compadecimento de Deus. Quantas coisas você está abrindo mão. Quantas coisas você tem se renunciado. É através da tua renúncia que Deus tem se compadecido de vós. Prepara o teu coração. Tu pediu uma resposta a Deus. E Deus manda te dizer que Ele está te dando uma nova oportunidade de vida. Tem alguém aqui que está pedindo: Deus, me dá a oportunidade de recomeçar do zero. Deus, me dá a oportunidade de viver esse casamento de novo. Deus, me dá a oportunidade de ter a minha família de novo, porque se eu tiver, eu vou cuidar mais da minha família. Deus, me dá a oportunidade de receber uma porta aberta novamente, de viver uma virada financeira, porque eu vou saber como gerir melhor as minhas finanças. Me dar uma oportunidade de recomeçar. Eita, Deus, porque eu vou saber agora como recomeçar de forma diferente. Eita, Deus de mistério. É o Deus que está descendo sobre a tua vida no dia de hoje, uma bênção de recomeço. Escute. Glórias a Deus. Nesse lugar onde você está aí, sinta agora a atmosfera mudar. E quando a atmosfera muda, é natural que você respire um ar mais puro neste lugar. Quando a atmosfera muda, escute, a bênção está ultrapassando essa tela agora. A bênção do recomeço. A bênção do reinício. A bênção da segunda chance, da nova oportunidade. E está transformando a atmosfera desse lugar. Você vai sentir a respiração mais tranquila. Você vai sentir nesse lugar um ar mais puro, um vento mais fresco. Glórias a Deus. Porque a bênção do Senhor, que ela está sendo liberada aqui hoje, ela já ultrapassou essa tela e ela chegou aí mesmo onde você está nesse exato momento. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer aqui: e o Senhor responderá, Ele dirá ao seu povo: eis que hoje vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles serei fartos. Escute. Glórias a Deus. O Senhor, Ele envia ao povo o trigo, o mosto e o óleo. O que faltava para o povo, o que faltava no celeiro do povo, Deus estava enviando. Deus manda dizer para você aqui agora: Ele está enviando o que está faltando. Ele sabe o que está faltando dentro da tua casa. Deus sabe o que está faltando na tua vida. Deus sabe qual é a lacuna que você está sentindo no dia de hoje. A lacuna é um vazio. Deus sabe o que é que mais você quer nesse momento. Deus sabe o que é que mais você está pedindo nesta hora. Glórias a Deus. E Ele manda falar para o teu coração: hoje eu vos envio. Meu Deus. Há uma bênção de restauração que está descendo dentro do cenário de alguém aqui hoje. Há uma bênção financeira que está descendo e te visitando aí. Há uma bênção sobre a tua saúde, sobre a saúde do teu ente querido, que está descendo nesse cenário. É uma cura divina. Glórias a Deus. Você se voltou para Deus e Deus te dará esse recomeço hoje. Deus te dará esse reinício hoje. Deus te dará essa nova oportunidade hoje. E a palavra do Senhor vai dizer aqui que Deus ainda declara assim para o povo: e eu não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. O Senhor estava dizendo assim: vocês não serão mais vergonha, motivo de vergonha diante dos olhares dos outros.
Vocês não serão mais motivos de zombaria. Vocês não serão mais motivo de piadinha. Vocês não serão mais motivo de chacota. O nome de vocês não vai estar na boca dos outros. Glórias a Deus. E o Senhor manda dizer para você: eu não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Eu não te entregarei mais à vergonha pública. Eu não te entregarei mais a esse opróbrio. Eu não te entregarei mais a esse vexame. Tu sabe o vexame que tu tem passado neste lugar. Tu sabe a desonra que tu tem enfrentado aí. O Senhor está dizendo aqui hoje para você: eu não te entregarei mais a essa desonra. Meu Deus, glórias a Deus. E a palavra do Senhor ainda vai dizer aqui: não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Nesse momento agora que o povo se volta para Deus, o profeta Joel estava dizendo para o povo: o Senhor já fez grandes coisas. Não tenha medo mais não. A bênção já desceu. Quando o profeta diz o Senhor fez grandes coisas, ele não vai dizer o Senhor vai fazer grandes coisas. Ele já declara que o Senhor fez. Por quê? Porque foi o povo se arrepender, foi o povo se posicionar, foi o povo se, glórias a Deus, se aproximar de Deus, que agora o profeta declara: o Senhor já fez. E eu quero, no nome do Senhor Jesus, entregar para você aqui agora a bênção que está liberada para você, porque o Senhor fez grandes coisas. Eu quero entregar no nome do Senhor Jesus a bênção que vai te alcançar neste lugar, a bênção que vai alcançar a tua casa, a tua família, o teu casamento, a bênção que vai alcançar os teus negócios, as tuas finanças, a tua empresa, tua vida profissional, a bênção que desce hoje sobre a tua saúde, sobre o teu corpo físico. Glórias a Deus. O Senhor está dizendo: eu fiz grandes coisas, a minha bênção já desceu sobre vós. Mais uma vez, Salmos 40, verso 17, o salmista vai pedir: Senhor, derrama sobre nós as tuas bênçãos. Ó Senhor, dai-nos sucesso em tudo. Dai-nos sucesso em tudo. E nessa bênção dos Salmos 40, verso 17, o Senhor manda te dizer: eu estou te dando sucesso em tudo. Eu estou te dando sucesso onde tuas mãos tocarem. Você que ainda não curtiu essa live, esteja curtindo essa live no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus está falando com muita gente nessa hora. E é por causa do seu posicionamento aí, de fazer essa palavra do Senhor chegar mais longe. E a palavra do Senhor vai dizer ainda aqui: glórias a Deus. Glórias a Deus, que o Senhor ia fazer descer a chuva. O Senhor fala assim: diga ao povo que não temas mais. A terra que está seca eu vou reverdecer. A terra está seca, mas a terra vai ser molhada. Porque eu, o Deus de Israel, vou mandar chuva. Deus manda falar para o teu coração: é o fim dessa terra seca. É o fim desse deserto aí dentro desse lugar. É o fim dessa tribulação neste lugar. E o Senhor fala assim, glórias a Deus: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e óleo. O Senhor manda dizer assim, ó: eita glória, vai ter abundância nos teus celeiros. Glórias a Deus. Vai ter abundância na tua despensa. Vai ter abundância na tua geladeira. Vai ter abundância na tua conta bancária. Vai ter abundância nos teus negócios. Vai ter abundância na tua empresa. Vai ter abundância na vida dos teus filhos. Vai ter abundância em terra de mistério onde as tuas mãos tocarem. Glórias a Deus. Vai ter abundância, vai transbordar. Declara aí abaixo nos comentários: Deus fará transbordar. Deus fará transbordar. Você que está fazendo propósito, mais uma vez, Salmos 40, verso 17, não esqueça de estar pedindo para Deus honrar o seu propósito, porque Ele é o Deus que honra. Glórias a Deus. E a palavra do Senhor, ela vai mostrar. Verso 25. E restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e pela locusta, e pelo pulgão, e pela oruga, e pelo grande exército que eu enviei contra vós. O Senhor vai dizer assim: lembra? Vocês se lembram que quando vocês estavam pagando um preço por escolhas erradas,
Eu, Deus de Israel, permiti que pragas acometessem as plantações de vocês? Eita Deus, eu, Deus de Israel, permiti que vocês chorassem por não conseguir colher? Porque eu sou o mesmo Deus que permito, mas eu sou o mesmo Deus que entro. Glórias a Deus, com providência. Você está entendendo? Porque tem pessoas que acham que se Deus permitiu isso é porque Deus é má, mas não. Deuteronômio 11, 26, você viu que o Senhor coloca diante de nós a bênção e a maldição. E são os nossos posicionamentos, e são as nossas escolhas que faz a gente atrair a bênção ou a maldição. Mas simplesmente quando a gente se volta para Deus, Ele é o Deus que reverte tudo. Então, por conta que o povo tinha atraído maldição pelos seus posicionamentos, Deus tinha deixado que as pragas acometessem as plantações deles. Só que agora o mesmo Deus que tinha permitido que as pragas acometessem as plantações do povo, Ele foi o mesmo Deus que restituiu o povo de todos os anos que as pragas vieram e não deixou eles colher. Você está entendendo? O Senhor foi o Deus que restituiu tudo. E Deus manda falar para uma pessoa que nesta hora eu vou restituir tudo. Deus manda falar para você aqui agora, restituirei. Restituirei o que foi perdido, restituirei o que foi tirado, restituirei aquilo que é teu e que pessoas têm usufruído no teu lugar. Meu Deus. O Senhor está dizendo, te darei uma nova oportunidade porque estou entrando com restituição. Oh, glórias. Vou devolver tudo que você acha que perdeu. Vou devolver tudo que você não está conseguindo usufruir. Glórias a Deus. Porque sou o Deus que derramo sobre vós hoje a minha bênção. Sou o Deus que estou enviando uma segunda oportunidade. Há uma segunda oportunidade porque Deus é misericordioso e compassivo. É o que diz na bênção de Joel capítulo 2. Glórias a Deus, a bênção da restituição. Você está entendendo esse mistério? Versículo 26 vai dizer: e comerei fartamente, e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Ei, Deus manda dizer para você, você vai comer fartamente neste lugar. Você vai entrar debaixo da abundância de Deus aí. Deus está te tirando do pouco para o muito. Escuta, e tu nunca mais será envergonhado financeiramente. Tu nunca mais será envergonhado sentimentalmente. Tu nunca mais será envergonhado diante disso que aconteceu e que acometeu a tua família. E a bênção dos Salmos 27 vai dizer assim: vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e ninguém mais. Glórias a Deus. O Senhor falou assim: e depois de todas essas bênçãos que vocês estiverem vivenciando, vocês saberão que eu sou o Senhor e não há além de mim ninguém que possa transformar, eita, terra de mistério, a maldição que vocês estão vivendo em bênção. Deus manda falar para o teu coração: eu estou te dando uma nova oportunidade de recomeço, porque estou tirando a maldição. Estou tirando, eita, terra de mistério, todo empecilho, transformando em bênção. Assim diz o papai no dia de hoje sobre a tua vida. Glórias a Deus. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, agradecer nesse momento os irmãos que estão sendo levantados por Deus como coluna de bênção para este ministério. Você ofertante, você dizimista, que está no dia de hoje sendo tocado para ser bênção de Deus nesta obra. Eu sempre digo aqui todos os dias que as ofertas nesse ministério são espontâneas, são voluntárias. Só oferta aqui aqueles irmãos que sentem de Deus de fazer isso. Mas eu creio na bênção de Deus sobre a sua vida. Eu creio na bênção de Deus, na recompensa de Deus sobre todas as áreas da sua vida. Quando você é bênção aqui, Deus tem bênção para você também. Quem é bênção na obra do Senhor recebe as bênçãos de Deus também, amém? Então eu quero profetizar a colheita desta semente que você tem semeado neste solo fértil no dia de hoje, amém? Quero profetizar a honra de Deus sobre você que tem feito voto, a honra de Deus sobre você que tem feito propósito, a honra de Deus sobre você que está fazendo uso no dia de hoje da sua fé, que o Senhor venha a lhe atender aí dentro deste lugar. Pega o seu copo d'água no nome do Senhor Jesus.
Para os irmãos que dizem assim: minha missionária, eu quero ser um ofertante, um dizimista voluntário desta obra. O que eu faço? Aí no topo dos comentários tem uma chave PX, amém? Que é a chave PX deste ministério. Essa mesma chave PX também está na nossa bio aqui do YouTube, como também lá na nossa bio do YouTube, você vai encontrar um dado bancário para os irmãos que não possuem chave PX, amém? Ou você pode estar ofertando através do Superchat e do Valeu Demais pelo próprio YouTube, que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus, amém? Glórias a Deus. Amado Deus e querido Pai, neste exato momento, Deus, eu entro na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito. Ó Senhor, Te peço neste exato momento uma bênção, meu Deus. Uma bênção sobre a vida deste homem, desta mulher, que decidiu se voltar para Ti hoje, ó Pai. Dessa pessoa, Senhor, que por causa de más posicionamentos, por causa de más escolhas, está, ó Deus, pagando um alto preço. Dessa pessoa que por causa de maus posicionamentos de pessoas aí ao redor dela, ou de circunstâncias que deram errado na vida dela, tem pago um alto preço. Mas a Tua palavra, Senhor, nos dá uma brecha para quando nós estamos pagando um alto preço, que é se voltar para o Senhor, que é se humilhar diante de Ti. Eita, glória, porque o Senhor é o Deus que honra o nosso sacrifício. O Senhor é o Deus que honra a nossa adoração. O Senhor é o Deus que honra o nosso posicionamento. E neste momento, Senhor, essa pessoa que ora aqui comigo agora decidiu se posicionar orando. Decidiu se posicionar buscando ao Senhor. Ó Deus, a Tua palavra mesmo diz que a palavra do Senhor não volta vazia, mas que cumpre o propósito ao qual foi enviado. E é nesta bênção hoje, dos Salmos 40, que é a Tua palavra, verso 17, que nós pedimos para o Senhor derramar a Sua bênção sobre nós, para que nós venhamos a ser bem-sucedidos em tudo, ó Pai. Para que essa pessoa seja bem-sucedida na sua vida sentimental, onde ela não está feliz. Essa pessoa venha a ser bem-sucedida, Senhor, nas finanças, onde ela tem sido humilhada, envergonhada. Que essa pessoa venha a ser bem-sucedida na saúde, onde ela tem passado por processos, ó Pai. Que essa pessoa venha a ser bem-sucedido perante os olhos dos outros que estão dizendo onde está o Deus dela, onde está o Deus deles. Ó Pai, foi em Joel capítulo 2 que o povo se voltou para o Senhor e que o Senhor foi o Senhor misericordioso, que entrou com misericórdia, que entrou com compaixão daquele povo e derramou a bênção de fartura, derramou a bênção de restituição. Nós cremos nessa bênção da restituição, nós cremos na Tua fartura, nós cremos na Tua abundância, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua misericórdia. E eu quero neste exato momento repreender toda maldição, que caia por terra agora no nome do Senhor Jesus, que todo mal bata em retirada da tua vida, que toda interferência contrária caia por terra agora. É no nome do Senhor Jesus que eu ordeno saia, é no nome do Senhor Jesus que eu ordeno seja neutralizado, seja livre no nome do Senhor Jesus. Sinta a bênção de Deus sobre a tua cabeça agora, sinta o bálsamo de Deus, a unção de Deus, o azeite sendo derramado sobre a tua cabeça, sobre a tua face hoje. Porque o Senhor te diz aqui hoje: eis que a minha bênção vem sobre vós. Eita glória, eis que resplandecerei sobre ti a minha face. Eita glória, tu não vai mais ser envergonhado, tu não vai mais passar por este processo, assim te diz o Deus de Israel no dia de hoje. E nesse momento beba dessa água com fé, no nome do Senhor Jesus. Declare aí abaixo nos comentários: a água da bênção de Deus sobre a minha vida. A água da bênção de Deus sobre a minha vida. É o Deus que derrama a bênção sobre a tua história hoje. Enquanto eu estava aqui orando, eita Deus, eu vi uma chave sendo entregue na mão de uma pessoa. E essa chave, ela traz o acesso ao recomeço e a um novo caminho que Deus está colocando diante de você. Tem uma pessoa que você precisa saber que na hora dessa oração Deus queimou o mal. Deus repreendeu o mal. E Ele lhe dá uma chave hoje. E é a chave do reinício. É a chave do recomeço. É a chave do novo tempo. Agradeça. Você está de posse de um grande milagre.
Você está de posse de uma grande vitória e nada mais vai intervir sobre a sua história. Amém? É o fim dessa maldição, é o fim dessa vergonha, é o fim desse opróbrio sobre a sua vida. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir para você que ficou até o fim dessa live, está deixando a sua curtida, que Deus lhe recompense com bênçãos dos céus. Eu vou estar entrando em instantes no canal Resposta do Alto, já atrasada, entrando lá, mas estarei entrando para te entregar uma resposta de Deus poderosa sobre a tua vida sentimental. Amém? Deus te abençoe e te aguardo lá.